Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Este é o despertamento espiritual com os atalaias missionários. A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, eu sou a Elizabeth e este é o canal dos Atalaias Missionários. Eu sou o Tonilson Antunes e já aproveita e se inscreva no canal e ativa os sinos das notificações. Sejam bem-vindos a mais um Despertamento Espiritual podcast. Estamos aqui mais uma vez disponíveis para clarificar e esclarecer aquelas questões diárias acerca da Bíblia e da vida cristã. E o tema de hoje é: qual é a diferença entre o calvinismo e o arminianismo? Qual está certo? Antes de começar, recomendamos que ouça esse podcast com um caderno de anotações e consulte os versículos que nós aqui expormos na sua Bíblia. Então vamos ao nosso tema de hoje. O calvinismo e o arminianismo são duas correntes de pensamento dentro do cristianismo que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus, o poder de escolha do homem e a salvação. O calvinismo se concentra mais na soberania de Deus e o arminianismo foca mais no livre-arbítrio. E a Bíblia fala destas duas coisas, tanto da soberania de Deus como do livre-arbítrio. A origem do debate. O calvinismo e o arminianismo surgiram na mesma época. O calvinismo é baseado nas ideias de um homem chamado Calvino e o arminianismo é baseado nos pensamentos de Jacó Arminio. Os seguidores desses dois homens entraram e ainda entram em conflito por causa das diferenças entre suas posições. Quando o calvinismo se estava a tornar popular, os seguidores do arminianismo escreveram sobre alguns pontos em que discordavam dos calvinistas ou dos seguidores do calvinismo. E estes seguidores do calvinismo, por sua vez, reafirmaram a sua posição em resposta a essa discordância dos arminianos. Começou assim um grande debate que tem durado alguns séculos. Quais são as diferenças entre o calvinismo e o arminianismo? A principal diferença entre o calvinismo e o arminianismo é sobre como a salvação funciona. O calvinismo diz que nós não temos voto na matéria e o arminianismo diz que nós temos poder de escolha. O calvinismo ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas, por isso ele escolhe quem ele quer salvar. E eles baseiam-se em Efésios capítulo 1, verso 4 ao 6. Ninguém consegue se salvar por sua própria vontade, porque todos estamos presos no pecado. Mas Deus dá fé a alguns para que sejam salvos. E ninguém a quem Deus escolheu consegue resistir à salvação. Todos serão obrigatoriamente salvos. Já o arminianismo aceita a soberania de Deus e o fato que ninguém consegue se salvar por esforço próprio. E que Deus nos oferece a salvação de graça, mas também nos dá uma escolha, dá escolha a cada um de nós. E eles baseiam-se no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Ninguém é obrigado a crer e a ser salvo. Outra diferença entre estas duas doutrinas ou teologias é sobre quem Jesus veio salvar. O calvinismo ensina que Jesus morreu apenas para salvar os eleitos, que Deus escolheu para terem fé ou para serem salvos. O arminianismo ensina que Jesus morreu por todas as pessoas, mas apenas quem crer, quem acreditar nisso, quem acreditar no sacrifício de Cristo é que será salvo. Atenção! A maioria dos calvinistas não acreditam que somos fantoches de Deus. Eles aceitam que temos poder para fazer escolhas, mas não em relação à salvação. A maioria dos seguidores do arminianismo também não acredita que somos salvos por obras ou mérito. Eles aceitam que a salvação vem toda de Deus. Apenas temos o poder para rejeitar essa salvação. Entre os calvinistas, os defensores do arminianismo, também há debate sobre se é possível que um crente perca a salvação. O calvinismo diz que é impossível,
O arminianismo diz que talvez seja possível, mas não há certezas. Então, já que vimos um pouco sobre o arminianismo e o calvinismo, qual deles está certo? Não há uma resposta bíblica clara para essa pergunta. A Bíblia diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas que nós também temos a liberdade para fazer escolhas. Nada acontece sem a permissão de Deus, mas as pessoas também fazem as coisas que Deus não quer. A questão da salvação é parecida com a questão da galinha e o ovo. Qual veio primeiro? A vontade de Deus ou a fé? A Bíblia não responde, mas Deus não está limitado às regras do tempo, antes e depois. Ele é eterno e pode andar para trás, para frente e em qualquer direção no tempo. Será que faz sentido tentar explicar a ação de Deus em termos temporais? A Bíblia diz que Deus está no controle de tudo, mas, em sua soberania, Ele nos permite tomar escolhas. Somos advertidos a não rejeitar a salvação que Deus nos oferece, mas também somos assegurados que Deus nos vai guardar na fé. Hebreus capítulo 3, verso 12 e João capítulo 10, verso 28. Em outras coisas, é impossível declarar que um dos lados está certo, porque a Bíblia não esclarece. Por exemplo, no livro de João, capítulo 3, verso 16, pode ser usado para provar que Jesus só morreu pelos eleitos que creem ou que Jesus morreu por todos, mas apenas os que creem são salvos. O versículo apenas diz que os que creem em Jesus serão salvos. Infelizmente, muitas vezes acontece que uma pessoa que parece ter fé abandona Jesus. Segundo o calvinismo, essa pessoa nunca teve fé verdadeira, por isso não era mesmo salva. De acordo com o arminianismo, isso talvez poderia acontecer, ser uma prova que é possível perder a salvação. Se uma pessoa realmente quer aceitar Jesus, a Bíblia diz que algumas pessoas provam de Jesus, mas depois rejeitam. Hebreus 6, capítulo 4, versículo 6. Ela não diz essas pessoas eram salvas ou não. No fim, o que realmente conta é a eternidade. Deus não se preocupa em preencher igrejas vazias, mas sim em preencher corações vazios. Pessoal, lembrem-se sempre, a morte na cruz não foi em vão. O canal Atalaias Missionários é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Ajude-nos a arrecadar meios financeiros para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Estes são os números das nossas coordenadas bancárias. Ajude-nos apenas se você quiser.